Olá, olá pessoal, como estão todos? Tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um assunto que me foi solicitado por mais de um seguidor do canal. É a respeito da espiritualidade em relação ao narcisismo. Então, aqui no canal falando sobre você, o assunto vai ser esse, narcisismo e a espiritualidade. Antes que eu me esqueça, deixe-me apresentar para quem não me conhece ainda, me chamo Nalu Vera Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. Também sou espírita umbandista, tá? Então a visão, ela é um pouquinho mais ampla no sentido de também vislumbrar essa parte espiritual, ok? Vamos conversar então? Vamos lá? Vamos conversar a respeito desse assunto. Gente, olha só. O que a gente observa nessa questão a nível espiritual, tá? Os narcisistas, eles têm aquelas características comportamentais e emocionais, né? Não é uma doença, como eu sempre falo nos vídeos, é um transtorno de personalidade, é um jeito de ser, né? Por que transtorno de personalidade? Porque é um jeito de ser muito complicado. É um jeito de ser que foge das premissas de uma boa relação social, né? E então acaba prejudicando a si mesmo e aos outros. Então é uma forma diferente que a pessoa vê, sente e se comporta. Então, tem características muito fortes de egocentrismo, né, de as coisas somente para si, são os melhores em tudo, manipulam, dominam, controlam, muitas vezes podem até mesmo cometer coisas mais violentas, agressivas contra o outro, caso for necessário ele achar que está tudo certo, né? Então o narcisista em si, ele tem uma forma de ver o mundo, de se sentir no mundo e se comportar no mundo muito diferente daquilo que a maioria das pessoas sentem como uma boa relação no meio social, no meio de trabalho e meio mais no grupo fechado, familiar. E onde entra a espiritualidade nisso, né? Dentro da questão espiritual, os narcisistas são vistos como espíritos de uma baixa frequência. Todos nós, como seres espirituais, nós estamos em evolução, em crescimento, né? E os narcisistas não deixam de estar. As pessoas consideradas narcisistas não deixam de estar nesse crescimento, nessa evolução. Costuma-se dizer que a nossa encarnação atual é a melhor que nós tivemos até hoje. Porque como é um processo de evolução, de crescimento, então o que eu sou hoje supera as outras encarnações. Eu estou em busca do melhor, né? Então esse seria o meu melhor hoje. Então, daí vocês vão olhar, meu Deus do céu, então o que foi essa criatura em outras encarnações? Eu realmente não gostaria nem de saber, sou sincera em dizer. Se um narcisista maligno, por exemplo, né, é a sua melhor encarnação, então eu não gostaria nem de saber o que foi antes. Mas são espíritos que estão ainda numa evolução, num crescimento, mas são muito involuídos. São muito atrasados nas questões de valores, empatia, ética, né? São espíritos que muitas vezes, para muitas linhas teóricas da espiritualidade, que são espíritos malignos que estão entre nós para apenas causar a destruição, para eliminar aqueles outros espíritos que são chamados de empatas, que são aquelas pessoas que buscam sempre
não só o melhor em matéria de crescimento e evolução para si como para os outros. Então, são pessoas que estão sempre prontas a ajudar, pessoas que acreditam muito no crescimento, na evolução do ser humano, são pessoas mais ingênuas, são pessoas mais humildes no sentido de sentimentos, né? No sentido de acreditar no outro, acreditar nos sentimentos, acreditar no amor. Então, esses ditos empatas são alvo fácil dos espíritos malignos que nós hoje chamamos de narcisistas, né? Então, a função deles, no encarne deles, eles já vêm cientes de que o que eles desejam é a destruição dessa linha do bem, né? Esses seres do bem que seriam os empatas. Existem aqueles espíritos que não se envolvem com os narcisistas, passam reto, né? São os neutros, né? Eles não estão nem num lado nem no outro, mas acabam indiretamente, em alguns momentos, sendo vítimas, sendo atacados por narcisistas. Eu trouxe 2 livros apenas, eu tenho vários, né? Mas daí eu ficaria um tempão falando. Muito conhecidos, são livros mais antigos, tá? Nós temos aqui Exilados da Capela, ok? Para quem gosta de ler, vou deixar aqui um pouquinho. Fica virado para vocês, né? Se vocês quiserem, depois eu deixo aí no vídeo escrito e ponho na descrição do vídeo. Esse livro é muito bom, que é o início, né, da formação do ser humano aqui no planeta, né, a ocupação do ser humano no planeta. Nesse livro aqui fala, né, a respeito de espíritos que são extremamente evoluídos em conhecimento, em informação, informática, então um intelecto muito desenvolvido, mas moralmente não são. Moralmente esses espíritos não são e vieram ocupar o planeta, habitar o planeta. E vieram para cá para quê? Para aprender a evoluir nesse quesito, né? O quesito de valores morais, os valores éticos, os valores de relacionamento. Isso é um resumo, tá, gente? É muito interessante o livro, quem gosta desse tipo de leitura, deem uma olhadinha. Ali a gente pode começar a pensar ali nessa questão dos narcisistas, né? Porque atinge muito essas questões de valores, de princípio. Então, espíritos que começaram a habitar o planeta já vieram com essa deformidade. Então, muitos vão evoluindo e vão, óbvio, desenvolvendo esses valores, mas a grande maioria não. Outro livro que eu acho muito bom, eu já li umas 3 vezes e estou relendo, esse aqui, Os Dragões, tá? Ele é psicografado por Maria Modesto Cravo, é o espírito que psicografou o livro, tá? É muito bom esse livro. Aqui sim nós temos uma descrição muito clara, né, de espíritos evoluídos como os narcisistas, os psicopatas e todos nesta linha. Então são espíritos numa vibração muito baixa, que eles têm uma deformidade de forma. Eles não têm a forma nem humana, nem réptil. Eles vêm numa forma muito deformada, alguns se arrastam, são espíritos que estão no lodo, são espíritos que estão nas trevas e que muitas vezes conseguem ser resgatados para uma nova reencarnação. Só que eles não conseguem vencer essa reencarnação na maioria das vezes, porque trazem dentro de si essa forma mais degradante, né? Mais inferior da espiritualidade e então exercem aqui no planeta, no momento presente,
atitudes, comportamentos de destruição em relação aos outros. Muitos deles ocupam cargos importantes em empresas, na política, em profissões muito importantes, porque desenvolvem muito o intelecto, desenvolvem muito a forma de manipulação em relação aos demais. Então, nós temos algumas literaturas dentro da parte espírita. Eu peguei esses dois, não esqueçam vocês que eu moro na Itália, eu não consegui trazer todo o meu material para cá há 7 anos atrás. E é difícil conseguir essa literatura, né? Então eu tenho aqui alguns, mas eu sei que tem muito material bom que já foi lançado, mais atualizado, que falam muito bem a respeito desses espíritos menos evoluídos, que nós daí diríamos que são os narcisistas. Mas na Lua, então, eles não mudam, ou eles conseguem mudar já que estão aqui por uma questão de evolução. Então dá pra gente então apostar neles, podemos trabalhar então espiritualmente, fazer... Então assim, ó, não é desacreditar no ser humano, tá? Não é isso. Mas quando uma pessoa, ela na fase adulta da sua vida, ela já tem esses comportamentos, é muito difícil essas pessoas mudarem. Por quê? Porque elas vêm de uma criação, elas vêm de uma formação a nível de personalidade que diz a elas que elas estão certas. Nós encontramos muitos narcisistas nas religiões, gente, exercendo aí posições religiosas de comando. E conseguem controlar, manipular uma massa de fiéis. Então, infelizmente, não é por aí, né? Como é que a gente pode ajudar essas pessoas que têm traços, características ou que realmente são narcisistas? É identificando desde cedo. É identificando nos filhos, netos, sobrinhos, amigos, porque desde cedo aparece. E desde cedo estar ali apresentando princípios, valores, ética, empatia, carisma, compaixão, perdão, transmitir esses sentimentos, esses pensamentos, esses comportamentos. Não é achar engraçadinho, não é rir porque é criança, é pré-adolescente, é adolescente, é coisa de fase, é coisa de época. Isso muda quando ficar adulto. Não muda, gente, não muda. Infelizmente não muda. Então é desde cedo introduzir esses princípios, esses valores, esses comportamentos de amor ao próximo, de compreensão, de empatia com o outro. Se mesmo assim aquele ser ali opta por uma vida diferente da que você passou, ok, aí você fez a sua parte. Você fez a sua parte. A evolução é do outro. Dizem em algumas leituras que esses espíritos narcisistas, eles estariam com data marcada de saída do planeta, né? Não voltariam mais. Que seriam as suas últimas encarnações. Porque eles não estão evoluindo e o planeta está. Então, como o planeta deixa de ser de expiação para a regeneração, não tem como esses seres se manterem aqui no planeta. Então, eles vão encarnar em outro planeta menos evoluído para começarem do zero essa evolução, essa tentativa de crescer, de evoluir. Acredito nessa forma de ver. Nós temos vários livros do Chico Xavier, aqueles livros antigos dele, onde também fala dessas questões.
Não assim com o termo narcisista, né? Mas traz também nos livros de Chico Xavier questões de nós estudarmos e questionarmos. Porque ele fala de espíritos não evoluídos que habitam o planeta. De espíritos não evoluídos, manipuladores, que vêm para cá para destruir aquilo que o ser humano está buscando, que é evoluir como ser. Então nós temos muitas literaturas interessantíssimas que mostram, né, e que comprovam dentro de um raciocínio lógico de que os narcisistas, os psicopatas, são espíritos extremamente involuídos e que o seu papel aqui, entre nós, no nosso meio, seria para destruir. E todas essas literaturas, tem até passagem da Bíblia, gente. Eu não vou saber dizer aqui qual é a passagem, tá? Me perdoem. Eu poderia até ter pesquisado isso, mas agora que eu me lembrei, até na passagem da Bíblia, nós temos que fala de espíritos maus, espíritos que estariam encarnados no planeta e que seriam encarnados no planeta, que são maus, manipuladores, que só vibram na negatividade, que só vibram no desejar o mal e destruir o outro, e falam várias coisas assim, e o que aconselha é afasta-te, afasta-te. Então, isso a gente vai ler em todas as literaturas, te afasta. A evolução desse ser não é tua responsabilidade, é dele mesmo. Porque ele vem, nasce num núcleo familiar, esse núcleo familiar passa a ele todo o conhecimento, informação, valores, princípios, e ali cabe a ele seguir isso ou se afastar disso. Então não é a responsabilidade nem da mãe, nem do pai, nem do irmão, do vô, da avó, do marido, da esposa, dos filhos, mudar esse ser humano, porque cada um escolhe o que quer para si. Então, se esses espíritos escolheram manter aquele padrão de vibração que já era deles, que ele traz de outras encarnações, é uma responsabilidade dele. Ninguém vai conseguir modificar isso, porque ele é que tem que querer modificar. Então, como nos livros todos e artigos e tudo que se lê a respeito de narcisismo e espiritualidade, seja na linha religiosa que for, todos o conselho é afasta-te. Eu digo o mesmo, se afaste, vá fazer a sua evolução. Não se deixe levar por manipulações, vitimações. Faça a sua evolução e deixe que essa outra pessoa faça a sua. Ah, mas é meu filho. Lamento. Você vai sofrer cada dia porque não vai conseguir mudar. Ah, mas é minha mãe. Lamento, é a mesma coisa. É meu pai. Lamento, é a mesma coisa. Não faz diferença. Se você for olhar e observar o comportamento dessas pessoas, desde o início que você conhece até hoje, você vai ver que não mudou. Na maioria das vezes só piorou. Adiantou alguma coisa que você fez? Não adiantou. Então, a gente vai jogar pérolas a quem realmente sabe lidar com pérolas. A gente não vai jogar pérolas aos porcos. Essa é uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que eu recomendo a lerem, porque fala exatamente disso. A gente tem que cuidar a quem a gente entrega as pérolas. As pérolas são os nossos sentimentos, os nossos valores, os nossos princípios, a nossa própria vida, ok? Então, gente, muita coisa para falar, tá? Com certeza farei outros vídeos, vou fazer mais pesquisas, eu vou, na verdade, fazer pesquisas, né, a respeito da passagem que tem na Bíblia, a respeito de algum assunto mais relacionado a isso que tenha, tanto no Espiritismo kardecista quanto no da Umbanda, para poder trazer aqui para vocês
mais com lugares onde vocês possam procurar, como eu trouxe esses 2 livros que eu tinha aqui em casa, ok? Muito obrigada, espero ter respondido quem me pediu o vídeo e até o próximo.